Beleza, gravando então. Bom dia. Vamos lá, deixa eu colocar apresentar aqui então. Beleza. Tá visualizando aí na tela, beleza, né, Diogo? Jóia. Vamos lá então. Questão 234 diz lá o seguinte, né? Suponha que a aceleração na gravidade, deixa eu marcar aqui, na gravidade da Terra seja 10 metros por segundo ao quadrado. Calcular a aceleração da gravidade de outro planeta, então quero saber qual é a gravidade num planeta P. Não sei qual é o planeta, vou te chamar de planeta P. Cuja massa, tá? Então qual é a gravidade em P? Cuja massa seja o dobro da massa da Terra. Então, a massa de P é igual a 2 vezes a massa da Terra. Tá? E cujo raio desse planeta P seja o triplo do raio da Terra. Então, o raio de P é igual a 3 vezes o raio da Terra. Tá? Essas são as informações que a gente tem. Bom, muito bem. Aí ele diz, né, suponha que os planetas sejam esféricos, homogêneos e sem movimento de rotação. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Primeira coisa, a gente sabe o valor da gravidade na Terra, que é 10, tá? Mas para chegar a esse valor 10, como é que a gente calcula a gravidade na Terra? Então, ó, a gravidade minúscula, tá? O G na Terra, ele vai ser dado pela equação constante de gravitação universal vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra elevado ao quadrado. Tá? Então, a massa da Terra dividido pelo valor do raio da Terra elevado ao quadrado vezes a constante de gravitação universal vai dar a gravidade na Terra, e este valor da gravidade da Terra vale 10. Qual será a gravidade no planeta P? Então, a gravidade no planeta P, ele será quem? A mesma coisa. Monta a equação. Constante de gravitação universal G vezes a massa do planeta P. A massa do planeta P é 2 vezes a massa da Terra. Então, vai ficar 2 vezes a massa da Terra, dividido pelo raio do planeta P elevado ao quadrado. O raio do planeta P é 3 vezes o raio da Terra, tudo isso elevado ao quadrado. Ó, tem que tomar cuidado aqui, Diogo. Botar entre parênteses, porque se bota só 3RT elevado ao quadrado, quem fica ao quadrado é só o raio da Terra, e o 3 também tem que ficar ao quadrado. Tá? Então, aqui a gravidade no planeta P vai ser quem? Vai ser a constante de gravitação universal G vezes 2 vezes a massa da Terra, dividido por 3 ao quadrado vai dar 9, vezes o raio da Terra ao quadrado. Tá? Raio da Terra ao quadrado. Aí o que eu vou fazer? Para comparar a gravidade do planeta P com a gravidade da Terra, tá? Eu vou botar o número para frente, né? Eu vou deixar o G vezes mt sobre RT ao quadrado depois. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. A gravidade no planeta P igual, passa o 2 e o 9 para frente, então vai ficar 2 nonos, que multiplica, esse 9 ficou feio, tá parecendo um G, 9, que multiplica a constante de gravitação universal G vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado.
tá? Bom, agora, quem é G, massa da Terra dividido pelo raio da Terra quadrado? Esse cara aqui, ó, é esse cara aqui. Ou seja, isto aqui tudo é a própria gravidade da Terra. Então, a gravidade do planeta P será igual a 2 nonos do valor da gravidade na Terra. Pronto, está resolvida a questão. Aí, claro, eu poderia, né? Como o problema deu o valor da gravidade da Terra 10, eu poderia substituir aqui a gravidade da Terra por 10, fazer então 10 vezes 2 daria 20 nonos, né? O valor da gravidade no planeta P seria 20 nonos de metros por segundo ao quadrado. Mas se só resolver assim e deixar indicado, já está perfeito. Então, tu faz uma indicação do valor da gravidade do planeta P em função do valor da gravidade da Terra. Tranquilo esse primeiro para entender, Diogo? Tranquilo. Tá, beleza. Vamos para o próximo. Esses exercícios da parte da aula passada, né? Que foi a parte de gravitação universal e leis de Kepler, e o desta aula, que é a campo gravitacional, a gente trabalha basicamente, os exercícios vai trabalhar sempre com proporção. A gente não vai usar os valores reais, porque a constante de gravitação é um número muito pequeno, tem um expoente menos 11, teria que usar calculadora científica, dá um trabalho do caramba. Então, a gente trabalha na ideia de proporção, tá? E aí facilita muita coisa. Muito bem, questão aqui, então, agora a 14. Diz lá o seguinte, ó. Determine a intensidade do campo gravitacional num ponto cuja altura é igual a 3 vezes o raio da Terra. Né? Então, ó, a altura H é igual a 3 vezes o raio da Terra. Sabendo que a gravidade na superfície é 9,8. Então, tá aqui, ó, gravidade na superfície 9,8. Bom, primeira coisa, como é que a gente calcula a gravidade a uma determinada altura, né, da superfície terrestre? Então, tem uma equação lá, ó, a gravidade na altura H, ela é igual a quem? Ela é igual à gravidade na superfície vezes o raio do planeta dividido pelo raio do planeta mais a altura H em que se quer calcular a gravidade. Tá? Então, essa é a equação. Então, a gente vai determinar lá, a gravidade na altura H será a gravidade na superfície, tá? E aí a gravidade na superfície vale 9,8, o problema já forneceu, então 9,8, vezes o raio do planeta, no caso é o raio da Terra, né? Dividido pelo raio da Terra, mais a altura onde se quer calcular a gravidade. E a altura nesse exercício aqui é 3 vezes o raio da Terra. Tá? Bom, aqui ó, no denominador, como são termos semelhantes, raio da Terra com raio da Terra, aqui na frente é o 1, né? Então a gente soma, consegue resolver essa soma aqui sem precisar fazer mínimo múltiplo comum, sem nada, é só somar direto. Então eu vou ter que a gravidade na altura H, que o problema deseja, será 9,8 vezes o raio da Terra, dividido por 1 raio da Terra mais 3 raios da Terra, é igual a 4 raios da Terra. A
agora eu posso fazer o quê? Agora eu posso cortar esse cara aqui, ó. Raio da Terra simplificado pelo raio da Terra. Tá? Então, aqui vai ficar 1/4. Então, o resultado disso é que a gravidade na altura H é igual a 9,8, que multiplicou pelo 1 que estava aqui em cima, dividido por 4. E aí, 9,8 dividido por 4 vai então me dar aqui a gravidade nessa altura H, ela é igual a 2,45. O valor aqui, a unidade da gravidade que o problema deu foi o Newton por quilograma. Mas também poderia ser dado, né, gravidade na altura H igual a 2,45 metros por segundo ao quadrado. Qualquer uma das duas unidades estaria certa, tá? Dúvidas aqui na questão 2? Sem dúvidas. Beleza. Muito bem. Vamos à terceira questão. Terceira questão, então, diz lá o seguinte, questão Q17. Um planeta hipotético X tem raio igual a metade do raio terrestre. Então, vamos lá. O raio do planeta X é igual a raio da Terra dividido por 2. Então, já que ele é metade, raio da Terra dividido por 2. E massa 4 vezes menor que a da Terra. Então, a massa de X, 4 vezes menor, será a massa da Terra dividido por 4. E aí ele pede qual o valor da aceleração gravitacional neste planeta X. Então, qual é a gravidade no planeta X? Aqui, tirando os dados, tá tranquilo, Diogo? Tá tranquilo. Essa interpretação é fundamental, né? Porque se a gente começa Sim. com a interpretação errada, jamais vai conseguir chegar numa resposta certa. Sim. Beleza, então tá. Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente sabe que a gravidade, ó, gravidade na Terra é quem? A gravidade na Terra é a constante de gravitação universal G vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra elevado ao quadrado. Isso aqui é a gravidade na Terra. Então, eu vou ter que calcular a gravidade nesse planeta X e comparar com a da Terra. Tá? Bom, como é que vai ficar a gravidade, então, no planeta X? A gravidade no planeta X vai ficar a constante de gravitação universal G vezes a massa do planeta X, que é quem? A massa da Terra, dividido por 4. Tudo isso dividido pelo raio do planeta X elevado ao quadrado. E o raio do planeta X é o raio da Terra dividido por 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Aí eu vou ter lá então, ó, vai ficar a gravidade no planeta X será igual a constante de gravitação universal vezes a massa da Terra dividido por 4 dividido por raio da Terra ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é 4. E aqui agora eu tenho duas frações, né? A de cima, ó, uma fração dividida por outra fração.
Como é que resolve uma divisão de duas frações? Vai fazer a de cima multiplicado pelo inverso da de baixo, né? Então, vai ficar a gravidade no planeta X igual a constante de gravitação universal G vezes a massa da Terra dividido por 4, multiplicado pelo inverso do denominador aqui. Então, é 4 sobre RT ao quadrado. E aí aqui, ó, 4 em cima, 4 embaixo, eu posso simplificar. Sobrou o que então? A gravidade no planeta X é igual a quem? G vezes massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Planeta X. Bom, esse cara aqui, ele é igual a esse cara aqui, ó. Então, GMT sobre RT ao quadrado. Igualzinho. Logo, a gente conclui o quê? Conclui-se, então, que a gravidade no planeta X é igual à gravidade na Terra. Pronto. E aí, claro, né, como a gente sabe que a gravidade da Terra é aproximadamente 10, por isso que o problema colocou ali a resposta, né, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, para mim, não precisava nem colocar o valor numérico, bastava dizer isso aqui, ó, gravidade do planeta X é igual à gravidade na Terra. Ponto final. Tranquilo esse exercício Q17? Esse ficou um pouquinho mais confuso, porque mexe muito com número em cima de número em cima de número, eu acabei me confundindo ali. É proporção, né? Sim. É. Em que parte? Tu entendeu primeiro que primeiro eu escrevo quem é a gravidade na Terra, porque o nosso padrão de gravidade para os outros corpos celestes sempre será a comparação com o que a gente vive aqui na Terra, né? Então, vai ser tantas vezes maior que a gravidade na Terra, tantas vezes menor que a gravidade na Terra. Lá na aula passada, o ano no planeta X é tantas vezes maior que o ano na Terra. É sempre em comparação com a Terra, porque é onde a gente vive, né? Então, a primeira coisa é determinar qual é o valor da gravidade na Terra. Que não é nenhum valor, né? É uma álgebra, né? Uma parte algébrica. A gravidade da Terra vale essa álgebra aqui, ó. G, constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Então, essa é a primeira coisa. A gente sempre vai fazer isso para poder comparar o outro com este, tá? E aí você vai montar a gravidade no planeta X a partir dos dados do problema. Por isso que eu perguntei lá no início, né? Os dados do problema aqui estão ok? A interpretação do texto aqui, né? Saber que o raio do planeta X é metade do raio da Terra, que a massa do planeta X é 4 vezes menor que a da Terra. Isso é essencial para poder fazer a substituição desses termos aqui na equação. Tá? Aí a equação que você vai montar é sempre a mesma. Né? A gravidade no planeta que você quer calcular é a constante de gravitação universal G, vezes a massa do planeta, dividido pelo raio do planeta elevado ao quadrado. Né? E aí, claro, você vai substituir para o planeta X os dados de massa e raio que estão escritos em função dos valores da Terra, para poder depois comparar a gravidade do planeta X com a gravidade da Terra. Né? Aí aqui é matemática, né? É álgebra. É aquela parte que os alunos não gostam muito na escola, né? Que é a parte algébrica, que tem letras em vez de ter números. Né? Então, a gente vai trabalhar com a álgebra. Tá? Então, substituindo a massa do planeta X, o raio do planeta X, não esquecer que aqui tudo tem que ser elevado ao quadrado, numerador e denominador. A gente vai ficar, então, com a massa da Terra dividido por 4,
dividido pelo raio da Terra ao quadrado, dividido pelo quadrado de 2, que é 4. E isto aqui, ó, isto aqui é uma divisão de duas frações. Uma de cima e outra embaixo. E aí, lá na matemática, recordando lá o 6º ano, né? Quando a gente tem uma divisão de duas frações, a gente vai fazer a fração de cima, mt sobre 4, multiplicado pelo inverso da fração de baixo. Então, o que é denominador vira numerador, 4 passa para cima, rt ao quadrado passa para baixo. Então, esse 4 aqui está no numerador e esse 4 está embaixo, 4 dividido por 4 dá 1. Por isso que eu posso simplificar eles. E aí vai ficar, então, g vezes mt dividido por rt ao quadrado, que está aqui, ó. Então, ó, a gravidade de x é isso aqui. Só que isso aqui, se você compara com a gravidade da Terra, aqui, ó, gmt sobre rt ao quadrado é exatamente o que tem aqui. Se esse cara aqui é igual a esse cara aqui, então este cara aqui é igual a esse cara aqui. Né? Ou seja, a gravidade do planeta X é igual à gravidade da Terra. Né? Então, é um exercício de álgebra, né? De proporção, trabalha questões proporcionais, aplica a álgebra e chega a uma resposta algébrica de uma proporção entre a gravidade do planeta X e a gravidade da Terra. Não sei se clareou um pouco. Ajudou. O que precisa, Diogo, nesse caso aqui, desses exercícios, é fazer, tá? Depois tu refaz eles, para fixar, né? Eu até tô anotando aqui já. Isso, vai lá, refaz 1 ou 2 vezes, anota as dicas aí, revê o atendimento, se ficar com dúvida, dá uma revisada no atendimento aqui, e refazer mesmo. No material, tá? No material didático, deixa eu dar uma olhada aqui, para ter certeza do que eu vou dizer, porque tanta coisa que eu me perco. Tem lá alguns exercícios, né? Tem um primeiro exemplo que eu botei número, que era só para mostrar que calcular o valor numérico da gravidade em um planeta, que foi o exemplo foi o da Terra, dá muito trabalho para você usar calculadora científica, porque tem números muito grandes, muito grandes, e números muito pequenos, né? Então, aquilo ali daria uma trabalheira do caramba. E não é o nosso objetivo. Né? O nosso objetivo é trabalhar a ideia de proporção, coisa mais fácil. Por isso que depois os exemplos 2, 3 e 4, ele trabalha só com a ideia de proporção. Não trabalha mais com os valores reais de raio de planeta, de massa de planeta, de constante de gravitação. Só trabalha com as variáveis e proporção. Tá? Então, o primeiro exemplo foi só para mostrar a dificuldade que é trabalhar com os números. Se você for colocar todos os números reais de massa, de raio de planeta, isso dá bastante trabalho. Muito bem, então vamos ao exercício 19, né? O último exercício aí da atividade. O exercício 19 é exatamente igual a esse último que a gente fez. Tá? A única diferença é que ele dá alternativas aqui. Então, vamos lá o que diz lá, ó. O diâmetro de Urano é 4 vezes maior que o diâmetro da Terra. Então, se o diâmetro é 4 vezes maior, o raio é quantas vezes maior? Aqui já vem um problema de matemática. E o aluno tem que saber o conceito de diâmetro e de raio. Né? Se o diâmetro é 4 vezes maior, o raio será quantas vezes maior? Quatro também? Não. Esse geralmente é o erro comum dos alunos, tá? Então, vou fazer um desenho aqui, ó. Tá acompanhando aí, né? Um desenho, ó. Imagina que isso aqui seja uma circunferência perfeita, tá? O que é o diâmetro? O diâmetro é a medida de um ponto a outra circunferência passando pelo centro, certo? Isso aqui é o diâmetro. O que é o raio? O raio é a metade do diâmetro, certo? O raio é só meio diâmetro.
Então, se o diâmetro aumenta 4 vezes, é porque o raio aumentou quantas vezes? Duas? Duas, Tá. porque é 2 para cá e 2 para cá. Tá. Então, o raio é 2 vezes maior. Se o diâmetro aumenta 4, o raio aumentou 2 vezes. Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Essa é o primeiro conceito matemático fundamental para conseguir resolver esse exercício. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro aumentou 4 vezes, é porque o raio aumentou 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Então, agora a gente começa a ter os dados importantes aqui, né? Que é o que, ó? O raio de Urano. Então, se o diâmetro de Urano é 4 vezes maior que o diâmetro da Terra, significa que o raio de Urano é quantas vezes maior que o raio da Terra? Duas. Duas. Então, 2 vezes o raio da Terra. Perfeito. A primeira coisa importante, o raio de Urano, 2 vezes o raio da Terra. E a sua massa é 14,7 vezes maior que a massa da Terra. Então, ó, a massa de Urano é igual a 14,7 quem? Vezes a massa da Terra. Tá? Urano é bem mais massivo que a Terra. Aí, ele pede lá, sim, pode-se estimar que a razão entre a intensidade do campo gravitacional na superfície de Urano e o campo gravitacional na Terra vale. Então, o que ele quer saber é a razão entre a gravidade de Urano dividido pela gravidade da Terra. É essa a razão aqui que ele quer saber. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual é a gravidade na Terra. É sempre o ponto de partida, né? Então, a gravidade na Terra vai ser quem? Vai ser a constante de gravitação universal, G maiúsculo, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Pronto, esse cara aqui é a gravidade na Terra. Agora eu vou determinar quem é a gravidade em Urano, né? Então, eu vou ter lá, ó, a gravidade em Urano será a constante de gravitação universal vezes a massa de Urano. Quanto é a massa de Urano? 14,7 vezes a massa da Terra, dividido pelo raio de Urano ao quadrado. Quem é o raio de Urano? 2 vezes o raio da Terra. Isso tudo ao quadrado. Então vai ficar lá. Deixa eu só arrumar aqui. Que a gravidade não é com G maiúsculo, é G minúsculo. Você não vai confundir com a constante de gravitação universal, G, em Urano. G em Urano vai ser, então, constante de gravitação universal vezes 14,7 massa da Terra dividido por 4 vezes o raio da Terra ao quadrado. Bom, a gente divide o 14,7 por 4. 14,7 dividido por 4 vai dar, então, ó, a gravidade de Urano é igual a... Isso aí vai dar 3,68. Massa da Terra, 3,68 vezes G vezes a massa da Terra dividido
pelo raio da Terra ao quadrado. Tá? Agora, aqui, ó. Quem é G, constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado? Esse cara aqui é o mesmo cara que esse aqui, tá vendo? Então, eu vou substituir esse cara aqui por quem? Gravidade da Terra. Então, a gravidade de Urano é igual a 3,68 vezes a gravidade da Terra. Tá ali, ó. Determinada a gravidade de Urano. Aí o problema aqui é que você calcule quanto é o GU dividido pelo GT. Ah, então, ó. Gravidade de Urano dividido pela gravidade da Terra vai ser quem? Bom, a gravidade de Urano é 3,68 vezes a gravidade da Terra. E a gravidade da Terra é a gravidade da Terra. Significa que esse vai simplificar com esse. Então, GU, né, a gravidade em Urano dividida pela gravidade da Terra, será igual a 3,68. Nossa Senhora, que letra feia. 3,68. Pronto. Esse número não tem unidade, né? Porque eu estou dividindo a gravidade de Urano pela gravidade da Terra e ambas as gravidades teriam a mesma unidade, então a unidade se cortaria. Isso aqui é um número que indica uma proporção. O que esse número me diz? Me diz que a gravidade em Urano é 3,68 vezes maior que a gravidade da Terra. E aí nós teríamos então a resposta aqui é letra D. 3,68. Dúvidas aqui nesse exercício? Isso aí eu entendi bem. Sem dúvida. Tu vê, já vai pegando a prática, porque ele é exatamente igual ao anterior. Sim. Exatamente igual, só que precisa praticar, né? Precisa exercitar, fixar. Uma coisa que eu não entendi foi só... Tipo, eu tô aqui no caderno também fazendo. Uhum. E eu não entendi de onde veio tanto gravidade da Terra ali que tu cortou, tá? No meu, só quando fui passar, não teve tanto. Só fiquei usando um. Tá, deixa eu tentar entender o que tu me diz que... É porque ali apareceu 3, e no meu cálculo aqui não apareceu 3. Isso eu achei estranho, mas é o mesmo resultado. Eu acho que eu só pulei. 3,68? Tipo, ali tá a gravidade de... É urânio, né? Urano. Urano, dividido pela gravidade da Terra, igual Tá. 3,68 vezes gravidade da Terra dividido pela gravidade da Terra. Tá. Eu acho que eu só acabei cortando, passei direto. Eu acho que tu já passou direto, né? Tu já pegou aqui, ó. Que eu fiz eu calculei a gravidade de Urano, né? Chegamos nessa resposta aqui, ó. A gravidade de Urano, 3,68 vezes a gravidade da Terra. Certo? Sim. Muito bem. Aí o problema pede para você fazer a razão entre a gravidade de Urano e a gravidade da Terra. Quando você faz a gravidade de Urano dividido pela gravidade da Terra, você tem que pegar o valor da gravidade de Urano, que é esse cara aqui, e dividir pelo valor da gravidade da Terra. Quem é a gravidade da Terra? A gravidade da Terra é o valor da gravidade da Terra. Como ele não dá o número aqui no problema, ele não diz que a gravidade na Terra é 10, você usa a variável gravidade da Terra. Eu entendi. É porque quando eu achei gravidade de Urano vezes 3,8 vezes gravidade da Terra, eu só passei pro outro lado e já tinha achado o resultado, então não me importei. Que era o que tava pedindo. Tá tranquilo, tá certo, tá? Eu só fiz questão aqui de evidenciar, né? Para mostrar que a gravidade da Terra corta e você sobra só um número como resultado. Um número que significa que esta gravidade aqui de Urano é 3,68 vezes maior que a gravidade da Terra.
Se o problema pedisse, porque ó, tem que tomar esse cuidado, tá? Se o problema pedisse para você calcular a razão entre a gravidade da Terra dividida pela gravidade de Urano, né, para saber quantas vezes a gravidade da Terra é maior que a de Urano, ou menor no caso, então teria que ser o contrário, teria que ser a gravidade da Terra em cima e a gravidade de Urano embaixo. Então isso daria 1 dividido por 3,68. Esse número aí daria algo em torno de 0,28, uma coisa assim. Tá? Então só tem que tomar esse cuidado, entendeu? Sim. Como o problema pediu aqui, Urano dividido pela Terra, peguei o valor de Urano e dividi pelo valor da Terra. Se ele pedisse gravidade da Terra dividida pelo Urano, então seria o contrário a conta. Né? Faria tudo igual, só que aqui no final ficaria o contrário. E aí, obviamente, a resposta ia mudar. E aí a resposta seria essa letra A aqui, ó, que é o que alguns confundem, né? Se você faz a gravidade da Terra dividida por gravidade de Urano, a resposta é 0,27. Entendeu? Entendi. Então, só esse cuidado tem que tomar no desenvolvimento da conta. É bem isso, tá? Esse conteúdo que a gente viu desta aula, das aulas passadas, são conteúdos, como eu disse, né, relativamente fáceis. O problema é a interpretação e a atenção nesses detalhes aqui de álgebra, porque aí pega a parte matemática, o aluno se confunde todo, mistura, faz uma lambança, e aí surgem os números assim do além, né? E aí, como eu não avalio matemática, né? Matemática não vale, e aí eu dou errado, aí acaba tendo algumas dificuldades, tá? Então, tem que só tomar cuidado com a parte matemática correta, né? Que aí os alunos acabam tropeçando, se confundindo, errando, que aí não tem problema, o conteúdo é relativamente simples, fácil. Entendi. Muito bem. Com isso, então, a gente fecha esse exercício dessa aula. Não sei se você tem mais alguma dúvida, algum questionamento. Sem dúvidas. Beleza, então. Entendi bem. Joia, ótimo. Recomendo, se possível, refazer o exercício para fixar, tá? Tá. Beleza. Joia, eu vou interromper a gravação aqui para disponibilizar depois para os seus colegas, então.